Cultura pop e grandes eventos têm um poder único de gerar atenção, desejo e conexão. E marcas que sabem aproveitar esse momento podem obter resultados fantásticos. Foi exatamente isso que a Deezer fez com sua presença no evento Todo Mundo no Rio, em um dos shows mais aguardados do ano, o da Lady Gaga. No episódio de hoje, a gente recebe o Yuri, Brand Marketing Lead da Deezer no Brasil e na América Latina, para contar os bastidores dessa campanha. Vamos falar sobre como combinar a experiência física e digital e envolver superfãs. Usar dados com criatividade e transformar um show em uma plataforma de engajamento real. Se você quer entender como eventos podem ampliar alcance e fortalecer marcas, fica com a gente até o final e aproveita para curtir, compartilhar e sugerir esse conteúdo para quem possa interessar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Deezer, no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_ e também no YouTube. Para quem é novo por aqui ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Se você ou a sua empresa estão precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acessa lá www.forsales.com.br e conheça mais sobre a nossa metodologia exclusiva. Feitas as devidas apresentações, né? Sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas para o Yuri. Yuri, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para fazer esse bate-papo. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vamos falar de vários bastidores aí, enfim, trocar um papo legal sobre marketing como um todo. Então, animadíssimo, vamos embora. É isso aí, Yuri. Edu, animado? Muito animado, obrigado pelo convite, Maurício. Fiquei feliz de saber que o Yuri está conosco aqui. Sou um hard user da Deezer, né? Então fiquei feliz aqui seguramente de ouvir um pouquinho mais de vocês e muito animado para o bate-papo. E já falando para a nossa audiência que a gente ficou sabendo que não se fala o Deezer, é a Deezer. Né? Então fica aí o aprendizado para todo mundo. Yuri, mas para a gente começar a falar desse case tão emblemático de vocês, conta pra gente de onde é que surgiu a ideia de participar do evento Todo Mundo no Rio, qual foi o objetivo principal dessa campanha? Perfeito. A grande verdade é que, falando do contexto de Todo Mundo no Rio, que é essa nova label de eventos, né, que surgiu agora com o primeiro show sendo o da Lady Gaga, a gente já tinha participado no projeto que acho que não dá nem para chamar de experimental, que aconteceu ano passado, que foi o show da Madonna no Rio de Janeiro. Ainda não existia essa plataforma Pequeno criada, laboratório, né? Imagina, Yuri? Pequeno laboratório. Minúsculo, muito tranquilo. Teve ali mais ou menos 1.600.000 pessoas na praia, mas ainda não existia, então, essa label criada, Todo Mundo no Rio. Acho que o show da Madonna, e tudo que aconteceu naquela semana, enfim, como a execução foi muito bem feita, também junto com alguns réveillons já bem operacionalizados no Rio de Janeiro nos últimos anos, acho que chegou-se ao entendimento coletivo de que era um cenário seguro e de que as pessoas estavam, de fato, super interessadas em mega eventos gratuitos. Então, acho que isso levou à criação dessa plataforma que já está fechada por mais 3 anos, pelo menos, aí, trazendo grandes nomes. Informação exclusiva para a audiência do Raise the Bar. Não, exclusiva eu não posso falar porque o Dudu Pai já está até tentando vazar nome, o nosso PR favorito está trabalhando. Mas então, sim, a gente já sabe que por 3 anos o projeto vai acontecer, trazendo nomes aí de grande porte para o Rio de Janeiro. Então, acho que ano passado a gente participou dessa primeira experiência com Madonna, e para nós já fez sentido e continua fazendo sentido esse ano com Lady Gaga, porque a gente vem se posicionando, né, a Disney nos últimos anos, como uma marca que não só quer trabalhar tecnologia com música, mas também experiências. Então, a gente fala muito aqui, a gente tem o conceito de DSP, né, que é o Digital Service Provider, que é, enfim, o que a Deezer faz, nossos concorrentes mais diretos também entram nessa denominação de DSP. A gente vem nos últimos anos, aí eu posso dizer nos últimos 3, 4 anos, 3 anos,
trocando esse D do DSP por E. Então, a gente está tentando se posicionar como uma ESP, e esse E ele é de experiências. Isso quer dizer que eu não sou só interessado que nossos usuários consumam a música no aplicativo e fiquem o maior tempo possível online, escutando por lá música, podcast, enfim. A gente quer também propiciar experiências, tanto online, eu posso falar mais sobre isso, como a gente vem investindo no aplicativo nos últimos anos para ter experiências ao redor da música, mas também experiências offline, como são grandes eventos como esse, por exemplo, festivais, até eventos proprietários que a gente faz, convidando os usuários para estar lá com a gente. Então, acho que esse patrocínio ele vem muito desse lugar de oferecer as melhores experiências musicais para quem é usuário da Deezer, de uma forma exclusiva que o dinheiro não pode comprar. Então, ele está muito ligado, na verdade, com o core da nossa estratégia. Legal, hein? Interessante. Muito interessante. Ô, Yuri, e para a gente esquentar o motor aqui, então, interessante que você trouxe esse preâmbulo já. Como é que vocês pensam? Claro, você comentou que vocês testaram já isso, né, previamente. Mas como é que vocês estão amarrando essas pontas, né, o físico e o digital, para gerar essa experiência e, sobretudo, garantir que esse engajamento, que ele antecede o evento, os eventos, ele acontece durante o evento e que depois ele tem o pós-venda, ele permaneça depois. Como vocês estão amarrando essas pontas para garantir que o usuário do aplicativo siga conectado com vocês depois do evento, enfim? Perfeito. Eu acho que uma coisa que mudou muito nos últimos anos é essa questão de como a gente olha para o funil, né? O funil hoje ele é muito mais fluido do que era alguns anos atrás, no sentido de que hoje eu tenho pontos de contato muito variados, ou seja, o offline pode ser tanto o meu primeiro contato como o meu último, como enfim, vários intermediários, assim como é o digital. Então, o que a gente tenta garantir é que todos os pontos de contato que a gente tem com o usuário, eles sejam harmônicos entre si, né? Eles sejam coerentes. De forma que o que você vive dentro do aplicativo, toda vez que eu transformo isso numa experiência offline, ela esteja conectada não só visualmente, mas principalmente conceitualmente, né? Então, que a Deezer seja uma coisa só em todos esses diferentes ambientes, porque a gente vem se investindo na plataforma offline muito forte nos últimos anos. Então, acho que essa é a primeira coisa, como a gente garante que tudo converse entre si, que o usuário entenda que é a mesma marca que está nesses âmbitos diferentes. E aí o que eu acho que faz muito sentido, pensando nesse evento em específico, é que a gente conseguiu trabalhar ele tanto para aquisição, pensando num concurso que a gente fez né? Então, quando a gente anunciou o patrocínio, a gente criou um concurso em que a gente anunciou que ia levar 15 pessoas com acompanhante, com tudo pago. Então, hotel, voo, transporte, tudo pago para o Rio de Janeiro, para curtir essa experiência na área VIP, ali, enfim, ver o show de pertinho. Então, isso foi uma campanha que gerou, de cara, aquisição, porque para você participar, você tinha que ser um usuário Deezer com uma conta premium de qualquer plano diferente. E um outro ângulo interessante é que isso gerou aquisição também por nosso ecossistema de parceiros, né? Então, hoje, na Deezer, a gente tem uma parceria gigantesca com a TIM, a gente tem parceria com Itaú, Mercado Livre, enfim, entre outros parceiros. Então, a gente acabou gerando também esse colateral, que foi, na verdade, muito pensado, de que, cara, fazendo essa promoção, eu vou gerar também um upsell para dentro dos parceiros, que para nós é muito importante. Que bacana. Então, ele também tem esse ângulo de relacionamento e os negócios que andam junto com a gente aí. Muito bom. E, finalmente, só para fechar a parte do pós, a gente acredita muito que a melhor ferramenta de retenção é a experiência do produto. É você criar um produto que ele é bom o suficiente para a pessoa não querer ir embora dele, por mais que ela seja bombardeada por, às vezes, ofertas dos concorrentes mais agressivas do que a nossa, que é algo que é cíclico do mercado. Uma hora um de nós está um pouco mais agressivo, outra hora outro está. Mas a gente entende que quando você tem um produto muito bom, você cria barreiras de saída muito relevantes. Então, a pessoa acaba não vendo muito o benefício que ela teria de, às vezes, pagar R$4 a menos no mês e perder tudo que ela já tem de algoritmo, que já aprendeu como é a escuta dela, as features que ela tem com exclusividade na Deezer, que a gente pode falar mais sobre essas experiências ao redor de música, tem jogos, etc. Então, acho que o produto ele é o principal canal de retenção que a gente vê hoje para uma campanha de aquisição como essa, por exemplo. Muito bom, muito bom. Vamos destrinchar aqui aos pouquinhos algumas das ações do pré, algumas do evento e algumas do pós, aí, para o pessoal entender um pouquinho mais. Tem bastante coisa. Ter uma visão bem 360 do que foi feito, né? Perfeito. E aí o que eu queria te perguntar agora, Yuri, é o seguinte, ó, falando do evento em si, pelo menos ao que eu tive acesso de informação, né? Um dos destaques foi a cabine interativa e a Watch Party, né? Watch Party, né? Conta um pouquinho para a gente o que foram essas ativações e como elas funcionaram, né? E qual que era o objetivo com elas. Perfeito.
Acho que esse ano, eu falei que a gente fez Madonna ano passado, o que nos propiciou vários aprendizados já para colocar em prática esse ano. Isso é uma coisa interessante, aliás. A gente foi a única marca patrocinadora que esteve nos 2 anos, né, em Madonna em 24 e esse ano Lady Gaga em 25. Então a gente já tinha ali uma curva de aprendizado de como operar num evento desse porte em vários sentidos. E aí uma coisa que foi diferente desse ano, que para nós foi ótimo, para todo mundo foi ótimo, é que o evento ele caiu numa semana ali de feriado, né? Então o show foi num sábado, quinta-feira era feriado no Rio, ou seja, a galera chegou antes, a cidade estava muito cheia desde quarta-feira praticamente. Com isso, a gente começou lá atrás a planejar um PR stunt, uma ação de guerrilha, como você quiser chamar, que a gente tinha como objetivo gerar o máximo possível de mídia, de PR, obviamente, mas que as pessoas falassem de awareness, as pessoas falassem muito sobre Deezer naquela semana, especificamente no Rio de Janeiro, a gente tivesse muita mídia espontânea gerada. E a gente começou um processo aqui de brainstorming para entender o que faria mais sentido. Até que a gente chegou nesse conceito, essa cabine telefônica que a gente instalou na praia sem avisar nada para ninguém. Então, as pessoas estavam ali, na hora que começou a montagem de uma cabine telefônica, toda customizada com a nossa identidade visual e com alguns símbolos ali no dial, né, que remetiam a símbolos importantes da Lady Gaga. Então, desde escrito GA, como, por exemplo, um raio, enfim, símbolos que fazem sentido para nós, o nosso coração, que é a nossa logo, e para a artista. E a mecânica era muito simples. Você entrava numa fila, que a gente teve que, enfim, fazer várias contas para entender qual era o máximo de pessoas que a gente conseguia atender, sem criar um pandemônio no Rio de Janeiro, naquele dia que já era a véspera do show. E você digitava uma sequência numérica e a gente entregou ali, randomicamente, né, 10 ingressos para fãs irem para a área VIP na véspera do show. Mais 10 então, além dos 15 pré. Isso, a gente entregou mais 10 ali para pessoas que não necessariamente eram usuários Deezer. A gente sabe que na fila tinha bastante gente que era, mas a gente queria também ter esse ponto de contato com o público no geral e democratizar esse acesso de qualquer forma. Então, assim, quando a gente soltou isso, que a ação começou 3 da tarde na sexta-feira, na véspera do show, a gente soltou nas redes sociais, sei lá, 1 da tarde. Foi questão de 10 minutos, no meu WhatsApp estava bombando com a produção, falando que já tinha fila, que a galera já estava maluca e não estava nem acabada a montagem ainda. A Lady Gaga não saía do hotel, né? O pessoal foi lá na cabeça. Cara, e assim, a gente tomou esse cuidado de não fazer muito perto ali do Palace, porque a gente sabia que estava uma muvuca maluca. Então a gente fez um pouco mais pro lado do Leblon ali. De qualquer forma, assim, a galera ficou sabendo muito rápido, a gente teve uma fila gigantesca, a gente atendeu 150 pessoas nessa ação e entregou aí 10 ingressos. E assim, cara, a gente estava lá, né? Foi muito, muito emocionante, porque a gente ficava na torcida pela galera como um todo. E muita gente se juntou do lado, parecia de fato que estava acontecendo um esporte ali. Muita gente com cartaz, torcendo pro fulano, pro ciclano. Então, eu vou te falar que o engajamento da fanbase da Lady Gaga é algo que poucas vezes, para não falar nenhuma, eu vi nesse histórico meu de fazendo várias ações com fãs toda semana aqui na Deezer. Foi algo assim sem precedentes. E por isso que eu acho que essa ação também tomou essa proporção, porque todo mundo queria muito conseguir assistir esse show de pé. Ela e aquela a que fez os shows aquela que movimenta multidões, esqueci, que namora um jogador de futebol americano. Ah, sim. Fez 2 shows no Allianz Parque o ano passado. A Taylor Swift, sim. Taylor Swift. Essa Taylor Swift. Sim. Sim. Então, essa ação foi muito bem sucedida, acho que por conta desses fatores todos, e a gente ficou muito feliz com o resultado. A Watch Party que a gente fez, na verdade, a gente patrocinou uma festa que chama VHS, que acontece já com frequência em vários lugares, aqui em São Paulo, no Rio, de vez em quando, e até em outras praças, que é uma festa LGBTQIA+, já bem conhecida no cenário nacional. E eles fizeram uma edição na véspera do show, no Rio de Janeiro, que a gente patrocinou também, e fez, inclusive, lá um concurso de dança, para a melhor dança ganhar ingressos também para a VIP. A gente distribuiu alguns VIPs em alguns lugares estratégicos. E no dia do show, que foi no sábado, a gente sabia que, apesar de ser um show gratuito, muita gente acaba não conseguindo ir por vários fatores. Sem dúvida. Então, a gente se preocupou também em ter, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente trabalha diretamente daqui, a gente tem mais acesso e é mais fácil de personalizar, a gente se preocupou em ter também um lugar para a galera que não conseguiu ir para o Rio se reunir e assistir o show. A gente patrocinou também essa festa que foi lá no Cine Joia, que foi uma watch party, enfim, transmitindo o show ao vivo, com pré e after, e que a gente teve bastante gente indo para lá para curtir um show que a gente também ajudou a criar esse evento. Muito legal. Vocês tiveram, então, esse pré, o durante, e o que vocês fizeram depois para esses engajados aí, Yuri? Exato. Então, depois a gente entrou já com a nossa questão padrão, né, de régua de onboarding, que a gente trouxe muita gente para dentro nesse período, e a gente continua, querendo ou não,
criando muito conteúdo na sequência. A playlist que a gente criou, que foi a Gaga Cabana, né, que a gente lançou lá atrás, no anúncio do evento, ela continuou sendo muito consumida nessas últimas semanas como um todo. A gente nota que esse usuário, muitos que entraram por causa da promoção, acabaram gostando do produto ou então estavam tentando escutar o máximo possível para ganhar um ingresso como superfã, que é outra coisa que eu posso contar para vocês, que a gente também levou a galera que mais escutou Lady Gaga para lá. Isso é pré, Essa né? galera... Isso foi pré. Isso no pré, exato. A gente também levou essa galera que mais escutou Lady Gaga lá para o show no dia. As pessoas continuaram escutando no pós, porque acho que elas entenderam um pouco de como o produto funciona, já tinham tido esse trabalhinho de criar conta, de, enfim, do algoritmo entender a pessoa. Então, muita gente acabou ficando, e a gente vai, obviamente, observar os cohorts agora, isso vai continuar acontecendo. Para nós, o importante é continuar tendo um calendário que entregue outras experiências para que essa não seja um case isolado. Né? Então, a gente Voo de galinha, como você disse. Exatamente, exatamente. E não só para esse público, tá? Então, por exemplo, a gente estava até brincando no escritório ontem, que a gente teve Lady Gaga faz 2 semanas. Ontem, terça-feira, a gente teve um churrascão no escritório com o Péricles. Um público totalmente diferente. Muito e a legal. gente chamou os principais fãs do Péricles para irem lá, para comer um churrasco com ele. Foi super legal. Esse é o tipo de ação que a gente faz a cada 2 semanas, por exemplo, quando não tem um show, um festival. Então, essa plataforma ela é muito viva. Muito legal. Yuri, nós estamos indo e voltando aqui porque realmente o case ele é interessante porque vocês fizeram... a gente já teve aqui outras entrevistas também, principalmente falando de Rock in Rio e etc, né? E todo mundo sempre traz a importância de tu não usar um patrocínio só para o evento, né? Porque não compensa, né? Tu precisa criar formas dele te gerar awareness antes e depois para o todo compensar, né? E vocês fizeram muita coisa, né? Vocês fizeram uma atuação muito 360. E uma delas teve uma relação com uma parceria com a Latam para fazer voos para o show. É isso? Conta para mim também dessa parceria. Cara, isso foi muito legal. Acho que foi um dos projetos recentes assim, mais desafiadores em alguns aspectos, mas mais também recompensadores que a gente fez. A gente estava, enfim, por contatos em comum, a gente tinha alguns contatos lá na Latam, e quando anunciou a régua de patrocinadores, a gente viu que a Latam também estava e que poderia ser um canal interessante. Então, o próprio pessoal da Latam abriu essa porta de vamos bater um papo, vamos entender se tem alguma sinergia. E aí, numa reunião bem assim, de cara, putz, vamos trocar um pouco sobre o projeto, se vocês estão pensando em fazer do lado daí e a gente daqui. E também eles queriam muito escutar a gente sobre como foi Madonna, porque a gente tinha essa experiência já. Então também tinha esse ângulo de, cara, me conta como foi no passado, como que eu me planejo. Dessa conversa, surgiu essa possibilidade de fazer um voo temático. Só que quando a gente falou de voo temático, a gente pensou, vamos distribuir uns brindes, vamos de repente customizar alguma coisa no avião, enfim. E a gente tinha essa vontade de colocar uma DJ para tocar durante o voo. Olha só que bacana. E aí a gente achava do lado daqui que ia ser muito difícil, que ela até ia falar, putz, cara, não, esquece, isso aqui por segurança é impossível, não vamos nem seguir esse caminho, porque não vai ter como. Mas não, a recepção do time deles, no caso eram elas, só tinham mulheres, cara, foi muito, muito legal. Elas disseram, não, vamos tentar fazer. E a gente foi entendendo como funcionava, ao ponto de que a gente, por exemplo, quando definiu-se que a gente ia ter uma DJ tocando nesse voo, cara, o tempo que ela pode tocar num voo São Paulo-Rio, Congonhas-Santos Dumont, é mais ou menos 10 minutos, que é o tempo que você fica em altitude ali de cruzeiro, sem você ter que fazer nenhum anúncio, ali tranquilinho. E para fazer isso por 10 minutos, a gente tem que fazer, cara, visita técnica no avião, achar uma CDJ, né, equipamento de DJ específico que coubesse naquele espacinho ali da frente, pegar a aprovação da ANAC. Então, assim, várias questões de limitação de indústria que a gente não está acostumado, que a Latam ajudou pra caramba. E acho que para eles também foi muito legal, porque esse ângulo de música que eles adicionaram nesse voo foi mais legítimo e teve mais autenticidade porque tinha um parceiro especializado em música, como é a gente, fazendo junto com eles. A gente uniu a comunicação para as duas bases, então tem todo um ângulo aí de falar com pessoas diferentes, que foi possível porque foi feita essa collab. Então, cara, foi muito, muito legal. A gente entregou também nesse voo, sorteamos alguns ingressos para a área VIP. Então, foi totalmente de surpresa, né? As pessoas não sabiam que elas estavam indo com um voo especial, não é que compraram o ticket sabendo. Elas chegaram lá, entraram, cara, começaram a distribuir leque no voo, ser tranquilão lá, a galera batendo leque, Lady Gaga tocando, aquela loucura. E o que foi legal foi também na semana já do show, né? Então, foi na quarta-feira, pré-feriado. Então, muita gente que estava no voo, de fato, estava indo para o show. Exato. Então, para nós, assim, foi um case mega diferente de ativação, mas, assim, muito, muito rico e, sinceramente, com um custo muito baixo de execução e com um retorno de awareness, enfim,
e de conexão com a marca dessa galera que foi impactada e também dos canais digitais como um todo, muito grande. Massa, Que bacana. muito bom. Você comentou, Yuri, que vocês utilizaram, claro, vários, fatiando aí, né, o mega case, né, como o Maurício trouxe, vocês também utilizaram influenciadores e superfãs, enfim, né, para essa estratégia também, né, para ativação. Como é que vocês selecionaram? Como é que foi essa curadoria, para a gente entender um pouquinho esse aspecto? Perfeito. Os superfãs, a gente trabalha com eles já desde 2022. E aí, para trabalhar com esses fãs de uma forma justa e transparente, a gente criou aqui dentro uma métrica interna, né? Que é chamada de Fan Score, que basicamente é uma métrica em que eu faço uma conta ali, né? Que é o número de streams que essa pessoa teve nos últimos 12 meses, daquele artista específico, nesse caso Lady Gaga, junto com quantas faixas diferentes a pessoa escutou, músicas que ela salvou para escutar offline desse artista, e mais algumas coisinhas, então músicas favoritadas e etc. Então é uma métrica que combina tudo isso, porém o peso maior dessa métrica é a quantidade de vezes que a pessoa escutou aquele artista específico. Então No com caso, isso a no gente, caso a Lady Gaga, né? no caso a Lady Gaga, com isso a gente consegue com bastante segurança dizer que a gente está falando de fato com o superfã da Lady Gaga, porque tem gente ali que, cara, nos últimos 12 meses escutou mais de 5 mil vezes. Se você fizer a conta, é um número absurdo. Assim, a pessoa passa o dia escutando muitas vezes. Então, não é, isso varia muito de artista para artista, o nível de engajamento. No caso dela, era ridiculamente alto. Então, a gente levou esses maiores fãs, tanto nível Brasil, com voo e tudo mais, como também do Rio de Janeiro, para ir para a área VIP do show. E aí, com a Latam também, uma outra ação que a gente fez com eles é que a Latam também adorou saber desse projeto, da entrega de Superfãs como um todo, e contou com a gente muito como esse balizador de dados, né? Então, putz, já que a Deezer consegue me dizer quem é fã da Lady Gaga, eu vou dar voo grátis para essas pessoas, Olha só já que eu que quero massa. ativar. Então, a gente também serviu como essa plataforma de inteligência Que para legal, eles cara. com dados. Que E legal. eles deram voos grátis para os nossos superfãs irem para o Rio de Janeiro. Que legal, cara, que legal. É interessante ver como também as empresas que estão patrocinando o evento podem impulsionar suas ações sendo parceiras, né, uma das outras, né, cara? Se Isso é ajudando, muito né, uma legal. outra, né, com certeza. Em vez de atuar isoladamente, vocês criaram elos ali, né? Fica essa dica, né, para quem trabalha com marketing e eventos e etc, e está nos escutando aqui, que acho que essa é uma baita de uma dica, né? E muitas vezes não é tão complexo como parece. Enfim, você troca uma ideia inicial, se os dois lados estiverem abertos, cara, do nosso caso avançou super rápido, assim, muito mais fácil do que a gente imaginava. E vocês perguntaram também sobre influenciadores, né? Que acho que faltou eu responder. Exato. Sobre influenciadores, a gente fez uma estratégia, até como aprendizado um pouco do que a gente viu com a Madonna ano passado, e de escutar muitas redes sociais, de que a gente somente iria chamar influenciadores, tanto para trabalhar no pré, divulgando o nosso concurso, quanto para ir para o evento, que fossem fãs de Lady Gaga. Então, teve todo um estudo de, cara, putz, ao máximo que a gente conseguiu de garantir que aquelas pessoas, de fato, não fossem, putz, só quero ir para esse show na área VIP porque vai ser open bar e eu vou ver o show. Sim. Cara, não, tinha que ser fã, tinha que, de fato, querer muito estar lá, porque a gente queria garantir, de fato, que a gente não está tirando o lugar de uma pessoa que é fã para dar para um influenciador que, enfim, que é apenas uma celebridade, sem juízo de valor. Mas para nós era essencial que todos os influenciadores que trabalhassem com a gente nessa campanha fossem fãs e vivessem a música como a gente vive com a Lady Gaga. Muito legal, cara, muito legal. E esse também é um aspecto que a gente tem visto cada vez mais frequente nas entrevistas que a gente faz, Yuri. A gente fez um episódio duas ou 3 semanas atrás, não faz muito tempo, com o head de marketing da Kings Sneakers, né, que é uma empresa, talvez você conheça, né, lojas de calçado, streetwear, e eles têm um case muito legal de geração de conteúdo, né, e ele trouxe muito isso, cara, para nós, a gente não busca influencers mega bombados, que o cara vai só botar o meu produto ali se foi. Pra gente é importante que o cara esteja junto, que para ele seja uma ação extremamente relevante, sabe? Que ele vai engajar com a história, não só ir lá porque ele tem 3 milhões de seguidores e fez um storyzinho dentro da minha loja. Cara, isso não tem valor, que é o que tu tá falando, né? Mais vale ela ser uma fã da Lady Gaga, se emocionar com a parceria e, cara, postar um monte de coisa. Então, eu vejo cada vez mais a turma se preocupando menos com quantidade de seguidores e mais com qualidade do influenciador, né? O quanto o influenciador vai se engajar nas ações, né? Bem legal isso que tu falou. E eu queria te perguntar sobre o Gaga Cabana, né? O que foi isso também para nossa audiência tomar conhecimento e saber como funcionou. Mas tu sabe que me despertou uma curiosidade aqui, porque às vezes a audiência que está te escutando pode estar pensando, cara,
Mas a Deezer é uma empresa muito maior que a minha, deve ter muito mais gente fazendo isso. Eu não tenho condição de fazer toda essa quantidade de coisas. Então, para matar essa curiosidade, te perguntar, quantas pessoas aí do time de vocês estão envolvidas nisso tudo que tu está falando? Não precisa falar o número exato, né? Mas mais ou menos. E também, assim, se tu divide o time por pessoas que trabalham no pré, pessoas que trabalham no evento, ou é todo mundo trabalhando tudo, enfim. Conta um pouquinho isso pra gente também, pra quem tá nos ouvindo também não achar... Sabe aquela coisa Desmistificar, né? do síndrome do cachorro vira-lata? Aham. Pô, o meu sou muito pequeno. Não, cara, conta pra nós aí como é que é essa estrutura. Claro, a verdade é que a gente tem um time mega enxuto aqui no Brasil. A nossa operação de marketing como um todo aqui, contando social media, PR, etc., fica por volta ali de 10 pessoas, como um todo. E a gente tem algumas áreas de apoio, né? Então a gente tem relacionamento com o artista, o time de conteúdo que cuida de playlist, curadoria como um todo. Mas é uma operação super enxuta. No total dá 30 pessoas mais ou menos. Caramba. A gente tem muito apoio da parte de tecnologia, que nossa headquarter fica na França, então a gente tem muito apoio de outras áreas de lá. E a gente acaba contando muito com algumas agências também que nos ajudam na parte mais operacional até, e às vezes até no planejamento. Mas, cara, assim, sinceramente, olhando para tudo que foi feito, eu até comentei isso com o time na época. Meu, a galera de fora deve achar que trabalham 40 pessoas. Daqui a gente sai 50 em pessoas 10. no mínimo, eu pensar. Cara, assim, então, assim, acho que é uma questão muito de conseguir planejar antes e também saber falar não, porque o que mais aconteceu nesse período, todo dia que eu abri meu LinkedIn era ou uma agência diferente ou enfim, uma oportunidade diferente querendo fazer parceria com a gente para esse show. Então, assim, oportunidades estavam surgindo o tempo inteiro. Só que a gente não consegue abraçar tudo também. Então, acho que é muito um exercício de priorização e de olhar para quais são as ações que, de fato, estão conectadas com o meu objetivo inicial. Então, a gente tentou garantir ao máximo que a gente tinha que ser assim, super focado nisso e não ficar megalomaníaco, senão a gente não conseguiria entregar. Mas no marketing interno, então, 10 pessoas. 10 pessoas, aí contando que a gente tem algumas pessoas que não são nem fixos, né? Então a gente tem um freelancer, tem 3, 4 estagiários que trabalham pra caramba com a gente e entregam muito. Mas são 10 pessoas. Muito legal, cara. E aí, então, só pra gente agora sim fazer voltar para a pergunta que eu queria te fazer sobre o Gaga Cabana. Conta um pouquinho dessa ativação também, como que foi, do que se tratava. Claro. Até para explicar, Gaga Cabana é um termo que foi criado na internet, logo ali no pré-anúncio do show da Lady Gaga, quando estava todo mundo sabendo que ia acontecer, porém não oficializado ainda. Então não tinha um nome para o evento. A galera começou a chamar de Gaga Cabana, usando o nome dela e, obviamente, em referência com Copacabana, juntando as duas coisas. E a gente entendendo que esse movimento estava acontecendo logo ali na semana do anúncio oficial, a gente decidiu nomear o nosso canal, a nossa playlist, né, o canal que concentra as playlists da Lady Gaga dentro do produto, de Gaga Cabana. Então, isso foi muito legal, porque a gente viu muita gente no Twitter falando, caraca, tipo, a Deezer tá dona do assunto mesmo, já tá chamando de Gaga Cabana. Então, foi muito legal isso na época, e é um canal que ele concentra basicamente tudo que você quer escutar de Lady Gaga, desde playlists feitas com as músicas mais clássicas, com o repertório previsto na setlist do show, até, por exemplo, cara, o álbum mais recente, Mayhem. Então, acho que esse canal foi muito importante, porque desde o início ele gerou o que para nós é o básico, né? Ele gera consumo, que é como a gente é remunerado, gera stream. As pessoas que foram entrando foram consumindo massivamente esse canal, e ele serve também como um grande apoio de conteúdo, porque pensa que a gente anunciou esse patrocínio ali no final de fevereiro, se eu não me engano. O show foi agora, dia 3 de maio. A gente teve ali 2 meses, rápido, mais ou né? menos. Rápido. Mas a gente teve 2 meses. Mas desde quando vocês estavam trabalhando nisso? Desde lá para 21 de janeiro. Foram mais ou menos 2, 3 semanas entre fecharmos a negociação até o anúncio oficial do show. Tudo isso que tu tá me falando, vocês planejaram, executaram de 21 de fevereiro até o show e pós-show, mas mais ou menos... Mais ou menos isso. Cara, então, quando eu fui fechar essa negociação, eu sentei com o time, botei todo mundo na sala e falei, gente, ó, tô com a negociação aqui, acho que vale super a pena, temos que fazer, mas eu não quero entrar nessa sem vocês me falarem que vocês estão dispostos à loucura que vai ser isso. E aí todo mundo falou, não, vamos fazer, temos que fazer, vai ser histórico, vamos embora, e todo mundo comprou e entregou, mas eu queria garantir porque eu sabia que ia ser uma insanidade. E cara, muito legal, assim, muito bacana esse bate-papo e conhecer mais no detalhe o case. Mas olha, eu vou te fazer um raciocínio e tu me disse se isso estava planejado ou não estava, mas o Gaga Cabana que tu trouxe, né? A gente está falando de uma artista que tem uma base de fãs, assim, num nível de engajamento descomunal, que nem tu falou no começo da conversa.
O trabalho de vocês era ficar atento aos movimentos que estavam acontecendo ali naquela base de fã, tipo, Gaga Cabana, cara, a galera tá chamando de Gaga Cabana, pega isso aqui e joga que vai dar awareness, que isso aqui vai bombar, porque a galera vai vir... Então foi meio que pensado isso, era uma estratégia mesmo da ação de vocês estar atento a essa comunidade, o que estava surgindo ali e tentar transformar em alguma coisa? Super. Até porque, um pouco diferente do que... Eu comparo muito sempre com Madonna, porque a gente fez os dois filmes, né? Diferente do que foi com Madonna, é um público que ele é praticamente nativo virtual. Então, a gente sabia que as principais tendências e assuntos que iriam acontecer sobre esse show seriam no Twitter, por exemplo, ou no TikTok. Então, a gente ficou mapeando, assim, o tempo inteiro para entender aonde a gente podia ter alguma oportunidade ali. E a outra coisa que ajuda muito é que, por exemplo, o nosso editor de pop aqui na Deezer, que é o Romar, o cara é alucinado por Lady Gaga. Ele é muito, muito fã. Então, ele já estava, antes de qualquer coisa, ele já ia falar de qualquer jeito e assistir o show lá da praia, lá do Land, lá do final, se precisasse. Assistiu um super fã dentro de casa já. Exatamente. Ele estava muito por dentro de tudo que estava acontecendo. Porque, enfim, ele está em vários grupos de fãs e etc. Então, também nos ajuda a trazer um pouco desse insider information aí antes da hora de anunciar as coisas. Massa. Que bacana, Muito massa. bacana. Yuri, e pensando nesse... Né, vocês utilizaram uma bazuca aí, né, várias ações, né, para poder gerar esse awareness, enfim, né? Na base de usuários, vocês conseguiram efetivamente medir, teve um retorno bacana. Claro que o awareness, naturalmente, ele é intangível, mas ele, naturalmente, ele povoa outros aspectos, outros pilares de marketing, né? Mas em relação a ROI, base de usuários, vocês conseguiram ver um retorno positivo? A ação, ela se mostrou um produto viável para vocês replicarem o modelo, enfim, algo nesse sentido? Sim. O ROI a gente não consegue medir exatamente ainda, porque a gente não está um mês depois do show, né? Então, teve bastante gente que entrou, por exemplo, e o período de teste grátis é um mês, a pessoa ainda pode sair na prática. Então, a gente não tem essa conta finalizada. Mas o que a gente viu foi uma movimentação muito, muito maior do que outras campanhas que a gente fez semelhantes. Então, acho que por vários motivos, né? Um deles que a gente aprendeu muito no ano passado é entregar mais ingressos e disponibilizar logística. Isso alavancou muito, assim, até em comentários que a gente foi acompanhando, alavancou muito a participação das pessoas. A gente teve, assim, posso falar que mais ou menos 3,5 a 4 vezes mais pessoas inscritas nesse concurso do que o que a gente teve ano passado com a Madonna, que já foi super grande. Bacana. Então, nesse aspecto, super, mas para ser muito sincero com você, a gente não está super preocupado com qual é o ROI dessa ação no fim das contas, porque é uma ação de topo de funil. Então, a gente está muito preocupado com o que a gente vai ver daqui a pouco, que está acabando esse quarto, né? A gente está em maio, em junho acaba, a gente vai ter aí o nosso Brand Tracker trimestral, né? Que a gente olha como a saúde da marca se movimentou, tanto em top of mind, de consideração e etc. E aí a gente vai conseguir entender melhor como que a gente, com tudo isso que foi feito, desde essa estratégia de digital, de concurso, de patrocínio de transmissão na Globo, quanto isso movimentou para a marca ou não. Que legal. Interessante. Eu vou fazer um resumo do que eu me lembro aqui, Yuri. E aí tu complementa e chuta pro gol, tá? Pra gente tentar consolidar o aprendizado que tu compartilhou com a gente, né? Então, para todo mundo que está pensando e que está trabalhando em empresas, enfim, que atuam e patrocinam eventos, né? Quais são grandes aprendizados que a gente tira daqui? Divida sempre a atuação em pré, evento e pós. Engaje com outros patrocinadores do evento para ambos ganharem com as ativações. Busque uma base de fã ou de influenciadores que seja extremamente engajado com aquele evento para ajudar a catapultar o evento. E teve mais uma coisa que você falou que me marcou também. Peraí, cara. Você falou essas 4. Então, se eu puder complementar enquanto você vai pensa, uma coisa que eu diria é, para antes de todos esses passos que você comentou, garantir que o evento em questão está muito alinhado com a sua marca, cara. Assim. Porque para nós é essencial que seja verdadeiro o que a gente está fazendo. Porque acho que tem muitas marcas que às vezes tentam pular em algumas temáticas sem ter a propriedade para fazer isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Cara, a gente faz canal de Pride, enfim, falando sobre cultura LGBTQIA+, e inclusão como um todo, há 1000 anos. Então, quando a gente fala sobre isso com a audiência, eles sabem que a gente está falando de um lugar de quem conhece, de quem está apoiando essa temática faz tempo. Se você vai tentar surfar essa onda de cara, o que você vai ter, na verdade, vai ser provavelmente algum tipo de backlash. Então, acho que a primeira coisa é checar se você tem o fit necessário e se aquele evento específico vai entregar para você. E eu concordo com tudo que você falou. Assim, acho que o entendimento da importância de você separar
esses slots de pré, durante e pós, e de como você vai garantir a sustentação e ativação nesse período todo. Porque não adianta anunciar o patrocínio e só aparecer no dia do show. O que mais vai gerar na prática, em termos de awareness e resultado, vai ser esse durante. Então, Exato. acho que essa hiperatenção também às redes sociais é outra coisa que eu destacaria. E aí eu me lembrei qual que era o ponto que eu queria falar, Boa. você me ajudou a lembrar, que é não ter um plano fixo pronto que não possa ter alterações, porque à medida que você vai observando como é que o público daquele evento está reagindo às novidades, vai te Sim. direcionando para novos caminhos que podem gerar muito mais awareness, como o exemplo da Gaga Cabana, né? Sim. Poxa, tu viu a comunidade criando aquele termo, não foi tu que criou, né? Mas tu pode trazer Você aquilo apoderou disso, né? se empoderar disso e Brilhantemente, construir né? uma ativação, né? Fantástico, cara. Total. Muito legal. É um pouco da mentalidade de startup como um todo, né? De você poder pivotar rápido. Acho que é uma das vantagens de ter um time enxuto, como a gente estava falando. Para você virar o barco é muito mais rápido. É uma sala com 10 pessoas, você alinha ali e sai fazendo. Então, total, acho que essa flexibilidade faz muita diferença quando a gente está falando de um período curto de ativação. Massa. Yuri, com esse playbook que a gente montou juntos aqui no final, eu quero agradecer muito a tua participação no Raise the Bar, foi muito legal bater esse papo contigo. Quero deixar o convite aqui aberto para que você volte o ano que vem, eu não sei quem vai ser o artista ainda, né? Eu queria saber se tem. Dá esse spoiler pra gente, inclusive, né, Yuri? Se Ou você se puder tu aqui, ó. puder dar um spoiler para nós. Eu vou mandar o WhatsApp do Paz para vocês, a gente cria um grupo e pergunta para ele, porque é sempre ele que tá vazando os nomes. Eu adoraria saber, tá? Estou ansioso para saber também. Cara, mas então quero deixar o convite aberto para que tu possa vir aqui o ano que vem falar do evento do ano que vem também. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Valeu. Prazer é meu, gente. Valeu, viu? Obrigadão. Eduzão, também quero te agradecer aí pela parceria, cara. Muito obrigado. Obrigado a você, parabéns, Yuri, pelo case aí da Deezer com todo o time, viu? Super bacana, né? Obrigado, gente. E para quem nos acompanhou aqui até o final, eu quero deixar o convite principal, né? Vai lá na Deezer e segue o Raise the Bar. E aí pega o episódio da Deezer e compartilha, enfim, envia para quem achar que tem interesse e faz um barulho aí em cima do episódio do Raise the Bar na Deezer, tá bom? Vai nos ajudar muito. Obrigado, um abraço e nos vemos no próximo Raise the Bar.